Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus Pai Todo-Poderoso e também Shalom e todas as saudações cristãs. Caros irmãos, eu tenho aqui um estudo para passar para os irmãos. Eu não vou ler o capítulo, mas eu vou passar o capítulo para os irmãos depois lerem, para não ficar muito longo o vídeo, porque é um estudo. Então, se eu for ler o capítulo, vai tomar muito tempo. Mas os irmãos, por gentileza, quem tiver interesse em acompanhar, depois você pega 1 João, a epístola de 1 João, onde fala dos falsos profetas, do capítulo 4 até o versículo 6, ok? Vou repetir, primeira epístola de João, capítulo 4 até o versículo 6. Eu vou ficar com a Bíblia, certo, irmãos? E não vou ler a Bíblia, vou ficar analisando, falando e passando estudo também, certo, irmãos? Bom, a Bíblia está aqui, não é necessário ler agora a Bíblia, eu já passei para vocês o capítulo, certo? Presta bem atenção, tá? Esse capítulo, irmão, de João, capítulo 4, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1 e 6, vai tratar a respeito dos falsos profetas. Então, para nós dar uma introdução, irmãos, nós devemos lembrar que quando João escreve para a igreja que estava sofrendo intensos ataques, irmãos, de falsos profetas, falsos mestres, e ele sofria muito a respeito dos gnósticos. Acho que está muito alto esse som, não é, irmão? Deixa eu tentar baixar o som aqui. Eu coloco um som, às vezes, para não aparecer o barulho lá fora, ok? Então, irmãos, esses gnósticos, que eles haviam saído do meio do povo que se reunia ali, certo, irmãos? E eles negavam muitas coisas que João ensinava. E esses gnósticos praticamente estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? Eles haviam saído de dentro da própria igreja. Então nós vamos ler aqui em João, capítulo 2, 1 João 2,19. Vocês podem marcar aí e ler lá. Eles viviam num cristianismo que não praticava o amor ao próximo. 1 João também 3, 11 e 24. Eles não praticavam o amor ao próximo. Por esse motivo, João termina o capítulo 3, irmãos, da primeira carta, dizendo que conhecemos que somos de Deus pelo Espírito que Ele nos deu. Daí o autor da epístola pede que provem os Espíritos. Por isso nós temos que provar os Espíritos, ok, irmão? Como provar? Examinar, né? 1 João 4, 1. Está dizendo assim, que nós temos que provar os Espíritos. Analisa lá, pega a tua Bíblia e acompanha, tá, irmãos? Eu não estou lendo o capítulo todo, só estou dando o estudo mesmo, tá? Pois isto iria mostrar os frutos da cristologia docética, pregada e vivida pelos opositores, que são contra a verdadeira palavra, entendeu? Então nós vejamos uma coisa, a história da igreja já é, irmão, composta. Sempre houve heresias na igreja, né? E sempre tem que se combater a heresia. E é algo um pouco complicado, porque tem pessoas que não compreendem e acham que nós estamos falando mal da igreja, ok, irmãos? Na história da igreja, sempre as heresias estiveram presentes, causando confusões, perturbações, conflitos, divisões. E desde aquele tempo, irmão, os apóstolos já combatiam essas heresias. E eram combatidas mesmo. Primeiro já eram combatidas pelos apóstolos, que tinham autoridade, né, apostólica para combater aquelas heresias. Mas eles também eram perseguidos por isso, viu, irmãos? Primeiramente, nós vamos entender então que
que já nas próximas gerações pós-apostólicas também continuaram as heresias. Hoje, irmão, tem tanta heresia que se fosse colocar no papel, nós ia ter tem que fazer um livro de heresia, certo? A história da igreja cristã sempre teve heresia. Infelizmente, tá bom, irmão? Eu não gostaria de falar isso, mas infelizmente. Houve uma heresia que chamava arianismo, que ensinava que Jesus, irmãos, olha o que eles ensinavam, que Jesus não é Deus, é apenas uma criatura que Deus criou, né? Que Deus aceitou como filho, especificamente no dia e no momento do seu batismo. Não é nada disso, mas o arianismo acreditava nisso. Certo, irmãos? O nestorianismo, que ensinava que Cristo tinha duas naturezas, uma divina e uma humana, ou seja, tinha duas personalidades distintas. Eles separavam as personalidades. Quer dizer, que o Senhor tinha o Senhor Jesus carne e o Senhor Jesus espírito. Não é assim. Nós cremos que Jesus Cristo ele tem o Espírito de Deus nele, mas ele não é um Jesus carne e um Jesus espírito. Não existe dois Jesus. É um Senhor Jesus só. Então isso enfim, é uma doutrina que é herética, não é, irmãos? É o nestorianismo, né? Então, tinha duas naturezas, uma divina e uma humana, e duas personalidades também distintas. Quer dizer que na carne ele tinha uma personalidade, no espírito ele tinha outra. Vocês acham que isso é um absurdo, não é? Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque hoje, nos nossos dias que nós vivemos, existe também heresias que, se eu for falar aqui, muitos vão se sentir ofendidos, mas eu tenho que falar, certo, irmãos? Então, também existia uma heresia, irmão, que chamava monofisismo ou estiquianos. Esses nomes tive que escrever, tem que estar marcado aqui, senão a gente não lembra, irmão, né? Que ensinava que Jesus não era totalmente humano e nem totalmente divino, ou seja, Cristo possuía uma natureza única, mas híbrida. Já pensou? Um Jesus híbrido, é o que eles ensinavam. Infelizmente tinha gente que acreditava, que nem hoje, irmão, né? O monotelismo, que ensinava que Jesus tinha duas naturezas, a divina e a humana, contudo Jesus era guiado apenas pela natureza divina. Ora, ele era guiado pela natureza divina, mas ele estava na carne, ele tinha que comer, tinha que beber, né? Como é que não existia a natureza humana nele? Se ele estivesse só na natureza divina, vivendo só no espírito, ele não ia nem sentir dor na hora da morte, não ia sentir sede, não é, irmãos? Tudo isso daí demonstrou que ele tinha duas naturezas, sim, porém ele manifestava a natureza da carne. Ele tinha que sofrer para pagar os nossos pecados. Isso daí já demonstra que era uma heresia mesmo. Você tem que entender, porque senão poderia ser enganado naquele tempo. Heresias atualmente, hoje tem algumas, não vou falar tudo porque se eu for falar tudo, aí vai ficar muito grande esse vídeo aqui, irmão, tá? Além dessas heresias que marcaram a história da igreja, ainda convivemos com outras heresias, infelizmente, e isso tem mais do que a gente imagina, irmão. Heresia em cima de heresia, e nós temos que tomar cuidado para que não venhamos conviver com os que fazem parte, infelizmente, das nossas recentes experiências como igreja, para que nós não sejamos corrompidos por essas heresias, irmãos, certo? Vejamos bem, irmão. Achar que o sofrimento humano, né, pelo sofrimento humano que nós passamos, Deus naquele dia vai considerar isso no juízo final. Ele sofreu muito, você não fazia nada certo, mas você sofreu muito, então eu vou te dar a vida eterna. Não é isso. Nós vamos receber a vida eterna por Jesus Cristo, não é por causa que eu sofri ou porque o outro sofreu. Isso é uma consequência da vida, irmão, né? Todo homem está sujeito a sofrer, mas o que não podia sofrer
Esse sofreu por nós, que é Jesus Cristo. É por ele que nós vamos herdar, não é? Nosso sofrimento, às vezes, passamos apenas para nos lapidar, para que através dele nós tenhamos em nós umas marcas de Cristo Jesus, no sentido espiritual. Passou aquilo, venceu, não negou o Senhor, né, irmão? Agora, irmãos, o pecado na vida do crente, alguém fala que é um acidente. O pecado na vida do crente não é um acidente, é uma escolha baseada numa natureza corrompida pelo pecado. Todo homem peca, independente de ele ser batizado ou não. Ele foi batizado, Deus perdoou os pecados dele. Outrora ele estava debaixo do poder, debaixo do pecado. Hoje nós não estamos mais debaixo do pecado, nós estamos debaixo da luz de Cristo. Pedimos a Deus que nos livre do poder do pecado, esse poder do pecado, porque se acontecer um acidente, aí eu falo acidente, quer dizer, que não seja um acidente, mas se acontecer eu vou cair em contradição aqui com o que eu falei, não é? Então vamos falar outra coisa. Se acontecer um caso que a pessoa venha tropeçar ou venha cair, ainda está escrito que ela tem um advogado para com Deus, que é Cristo Jesus, né? Mas a gente falar que é um acidente, fica um pouco assim, né? A pessoa não... Parece assim, um acidente, é uma palavra um pouco diferente. Então, eu fico nessa palavra que é a consequência da nossa própria natureza humana, que às vezes pende para o lado do mal, e muitas das vezes assim, nós vamos... essa tendência pode nos fazer errar na presença de Deus. Mas também temos um advogado, não é, irmãos? Agora, o que está acontecendo? Nós estamos vendo aí um movimento que é o ecumenismo. Dentro desse movimento existe o pluralismo. Não tem como, irmãos, não existe como juntar uma fé de um Deus que não aceita a idolatria, que não aceita a promiscuidade, e com uma crença que faz parte da promiscuidade, que aceita a promiscuidade. Então isso é errado, esse ecumenismo aí não funciona, é coisa diabólica, irmão. Por isso nós temos que entender uma coisa, que eles falam que todas as religiões levam a Deus, esse ecumenismo. É mentira, não leva, irmão. Para começar, a religião não leva a Deus, quem leva a Deus é Jesus Cristo. Nós falamos religião de uma forma mais assim, simbólica, porque as pessoas conhecem a fé como uma religião. Mas na verdade, a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E a verdadeira religião é estar em Jesus Cristo, certo, irmão? A palavra religião vem de uma palavra chamada religare, porque o homem estava desligado com Deus. Quando Jesus Cristo veio, ele nos uniu a Deus através do sangue expiador que ele derramou na cruz. Deu para nós então a condição, não foi nós que tivemos condições, porque nós estávamos por causa de alguma coisa boazinha que nós fizemos. Isso aí também está errado. Os frutos do Espírito não são obras de salvação. Os frutos do Espírito é um dever do crente quando ele está ligado na obra que é Cristo. Por isso que as obras não vai salvar. Nós somos salvos pela graça, pela fé. E a graça o que é? A graça é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a graça. Ele é a obra. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que verteu o sangue. Então, se a nossa fé estiver ligada em Jesus Cristo, está ligado na obra da salvação. Aí nós temos a obra da salvação. Por isso que a fé, sem essa obra, ela é morta. E logicamente, que estando ligado nessa obra, o Espírito Santo nos cinge e através da sua virtude, do seu poder, nós produzimos obras e frutos de louvor. Agora, quando também nós deixamos de produzir esse fruto e louvor e tropeçamos e não nos arrependemos, o Senhor vem nos cobrar esses frutos. Podemos chamar de obras, podemos perder assim, até a salvação.
Deus nos guarde, mas nós não somos salvos por obras humanas. Isso não. Dá para entender? Nós produzimos um monte de coisa boa quando Cristo está em nós. Ah, mas aquela pessoa era tão boazinha, tal, mas nunca creu em Deus, nunca creu em Jesus Cristo, ajudou todo mundo. Você acha que naquele dia Deus vai falar para ela, você ajudou todo mundo, você não cria em mim mesmo? Você falava palavrão, você contava piada, você fazia um monte de coisa, mas você vai no céu porque você ajudou o pobre. Não é isso. Isso é uma obrigação daquele que tem Jesus Cristo, irmão. Por isso que muitos daqueles que estarão à esquerda têm Jesus Cristo, vão ter Jesus Cristo, mas o Senhor vai colocar ele como bode. O que o Senhor pediu para ele fazer, ele não fez. Você está entendendo, irmão? Então temos que entender que isso tudo faz parte de heresias, irmão. Entendeu? Irmãos, outra coisa. Eles falam que todas as religiões levam a Deus, esses homens aí do ecumenismo. Eles dizem que a Bíblia tem que ser atualizada para que não haja nenhuma discriminação, principalmente agora com essa ideologia de gênero. Então, para vocês saberem, eu estive vendo um artigo de um doutor, e ele falou que a Bíblia já está, há uma atualização na Bíblia, e foi atualizada até pela inteligência artificial. Não sei se já está sendo vendida, mas eu acredito que as nossas Bíblias, não estou falando que vai acontecer, não estou profetizando nada. Eu acredito que no meu conceito, eu acredito, irmãos, que... Estou olhando aqui por causa do tempo. Eu acredito que as nossas Bíblias serão retiradas. Nós vamos ter que ter cuidado. Olha, quem tem uma Bíblia dê muito valor por ela. Ainda tem gente que fala que ela contém. Eu não ouso falar isso. Cada um pense como quiser, ok? Eu não vou falar sobre isso, porque não é um assunto que é muito fácil de se explicar. Porque eu sempre, desde quando eu vou fazer 40... Hoje, irmãos, dia 23 de outubro, fazem 40 anos, 41 anos vai fazer, 41 anos que eu sou batizado, batismo evangélico, certo, irmão? Primeiro eu me batizei numa igreja evangélica, vou contar com aquela igreja evangélica há 41 anos, e depois batizei na congregação. Então, eu também não aconselho que você saiu de uma denominação que nem... Por exemplo, tem muita gente saindo da congregação. E muitos estão falando que aceita. Eu confesso que eu não falo nada disso, porque por mais que você possa pensar que tem algumas doutrinas ali que não são de acordo, eu não ouso falar isso, porque eu temo que Deus não se agrade, não por causa da doutrina, mas por causa das pessoas que estão lá. Existem pessoas muito humildes, muito simples, pessoas que não sabem, não têm conhecimento, e não são culpa delas. A culpa, sabe de quem que é? Do sistema. Então, quando me batizei lá, eu criei, não é no CNPJ, eu não criei na igreja, eu criei em Jesus Cristo. E o batismo não é salvístico, certo, irmão? Agora, se uma igreja ela tem um batismo que ela rebaixa Jesus Cristo, que ela coloca Jesus Cristo em segundo plano, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Tem igrejas que não há, tem denominações, Testemunho de Jeová, Jesus Cristo não tem muita fluência entre eles. Então ali eu até acredito sim que deve ser rebatizado. Agora quem está na congregação, que saiu, está indo para Batista ou para outra igreja, eu não aconselho que seja batizado. Todavia, o sentimento é seu, não é meu, né? Eu também fui batizado numa igreja evangélica primeiro, não é? Então, mas o sentimento deve ser da pessoa. Não vá atrás de influências, porque dá a impressão que está tendo uma competição já. Porque a congregação ela é exclusivista. Agora que está querendo mudar um pouquinho, não é? Aí o que acontece? Aqueles que ela chamava de seita antigamente, que ela chamava mesmo, sou testemunha, chamava os outros das outras igrejas de primos, né?
Isso daí não se faz, irmão. Agora ela está pagando com a mesma moeda que ela fez a mesma coisa, estão fazendo com ela. E isso aí está fazendo o quê? As igrejas dela esvaziar. Eu acredito que tem que ter um grande movimento entre eles para mudar tudo isso daí. E tem como mudar. O que não faz mudar é o orgulho, né, irmão? O orgulho é uma coisa que a pessoa pega e não vou mudar porque vai ser assim e acabou. Pelo amor de Deus, né, irmão? Não é bem assim. O Senhor está aí dando oportunidade e a pessoa está lá naquele orgulho, na sua soberbia e não muda nada, irmão. Tudo bem. Eu, sinceramente, eu já fui batizado. Inclusive, eu congreguei um tempo atrás na Assembleia de Deus, aqui pertinho da minha casa. Achei muito bonito o culto, gostei mesmo, certo, irmão? E conversei com o pastor da igreja, ele gostou muito da gente, não é uma igreja brasileira, é uma igreja portuguesa, tá? Eu vou falar para vocês uma coisa, olha a ordem que tem no culto, hein? Um culto de ordem, um culto com decência. É bem diferente do que eu já vi em outros lugares. E outra coisa, eu fiz uma pergunta só para ver o que ele falava. E falei o meu batismo. Ele falou, você foi batizado por imersão e creu em Jesus Cristo? Eu falei, sim. Então é importante que você creia em Jesus Cristo. Seu batismo, claro que é válido. Mas eu nunca ia batizar de novo. Você estava falando aquilo para ver o que ele falava, entendeu, irmão? Então o raciocínio é igual, entendeu, irmão? Agora cada um faça do jeito que sentir. Eu não sou aqui dono da razão, né, irmão? O que eu vejo acontecer hoje, sabe o que eu estou vendo, irmão? Uma competição nas igrejas. Isso daí, irmão, não é admissível. Nós não temos que competir. A congregação também compete muito. A minha orquestra é maior, ninguém é mais feliz que nós. O que é isso, irmão? Isso é competição. Não temos que competir, nós temos que ser humildes na presença de Deus, irmão. Então, irmãos, tenhamos cuidado. Deus tem sempre misericórdia daquele que procura a misericórdia. Então, é urgente a necessidade de nós abrirmos nossos olhos. É urgente a necessidade de nós vermos as coisas e discernirmos. Exatamente é o momento que nós estamos vivendo, irmão. É um momento difícil. Nós temos que lembrar das palavras que o apóstolo Paulo falou na sua primeira epístola, ou melhor, que ele advertiu a Timóteo, né, na primeira epístola, e disse para Timóteo, o Espírito afirma expressamente que muitos nos últimos tempos apostatarão da fé por obedecerem, presta bem atenção nisso aqui, irmão. Eu vou entrar numa espíritos enganadores, ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Agora eu vou entrar num assunto difícil. Muita gente, o que é apostatar da fé? É deixar de crer em Jesus Cristo. Você acha que é só a pessoa que está numa igreja que pode apostatar da fé? Eu digo para você que não. Que o ministério da igreja, o sistema ministerial da igreja pode apostatar da fé. Porque ele deixa de crer em Jesus Cristo e começa a crer na própria denominação, achando que ela só tem salvação. Isso se chama exclusivismo. Então ele se apostatou da fé também. E deixou Jesus Cristo e começou a acreditar. E se não usar o véu ele vai para o inferno, se não saudar com o ósculo ele vai para o inferno, se não for batizado naquela igreja ele vai para o inferno, enfim, se a pessoa cortar a pontinha do cabelo vai para o inferno, se a pessoa se um senhor botar uma bermuda, tá, também, irmão, tudo isso daí afasta a pessoa de Cristo. Afasta. E quem está sendo um apóstata aí? É a pessoa que está montando essa doutrina. Porque Jesus Cristo não falou nada disso. Ele falou que tinha que crer nele. Ele disse que ele que faz a obra, não é o homem. Aí você vai lá, eu como ancião da congregação, já atendi muito tempo, irmão, fala, venha como está. Deus é que faz a obra na tua vida. A pessoa ia. Depois no outro dia já tinha 10 irmãos lá mandando ele jogar fora isso, joga fora a televisão, joga fora não sei o que, e hoje eles usam televisão. Quem que apostatou da fé aí, irmão? Foi a pessoa ou foi a igreja?
Vejamos com o olho espiritual, os dois podem apostatar da fé. Se eu estiver numa igreja que estiver errado, falsa doutrina, ou com muita coisa fora, eu saio de lá rapidinho, irmão. Eu não quero ser enganado por ninguém, já estou cansado já disso aí, irmão. Certo, irmão? Por isso eu digo, tem que ler a Bíblia e tem que estudar mesmo. E se você tiver condições de se aprofundar, se aprofunda, não vai nessa conversa fiada não, que isso daí não é de Deus, certo, irmão? Quando você não tem condições, a tua mente mesmo chega no limite e você fala, vou parar que eu não estou entendendo. É Deus que coloca os limites, não somos nós. Até para o mar Deus dá limite, para o calor da terra, o sol, Deus limita, tudo Deus limita. Para nós não fazermos coisas erradas, irmão. Ou não sofrermos algum tipo de consequência. E outra coisa, irmão, não vamos crer, né, em qualquer coisa. Não descrédito. João pede que tenhamos cuidado, irmãos. Podemos discernir, nós podemos discernir. Quando temos a Bíblia, nós temos tudo. E discernir entre a verdade e entre o erro. Se você tem a Bíblia Sagrada, ele pregou lá, você vai lá discernir. Vai lá ver se está certo. Consulta. Entendeu, irmão? Interpreta, porque João foi usado, né? Quando João falou assim, está escrito aqui, ó, o termo espírito usado por João pode ser usado ou interpretado como ensino ou ensinamentos também. O espírito pega uma pessoa lá e põe um ensinamento que prejudica e mata uma família inteira, irmão. E aí o que acontece? Eu vejo irmãos que hoje perderam filhos. Eu conheci uma irmã tão crente, irmão, tão crente. Eu conheci essa irmã. Estava em casa, recebi estava aqui em Portugal, recebi a notícia que ela havia se enforcado, irmãos. E eu pergunto, por quê? Aí a pessoa fala assim, mas nós não fizemos nada. Mas será que alguém não falou alguma coisa para ela? E essas pessoas, irmãos, eles não conhecem a Bíblia e falam coisas que não existem. Põe as pessoas no inferno mesmo, de vez, assim, joga de cabeça para baixo. E aí a pessoa fica lá, a pessoa está com a mente enfraquecida, um monte de luta, um monte de contrariedade, irmão. Então o que acontece? Essa linguagem, irmão, essas palavras, irmão, que as pessoas falam, e você não tem mais direito, você fez isso, Deus não se agradou, e não sei o quê. E às vezes desfaz da pessoa, a pessoa não sabe como é que está o psicológico da outra, irmão. Uma pregação de palavra. Se o irmão chegar na frente e dizer, aqui não é mais o teu lugar, pode ir embora. Eu já escutei muitas vezes isso aí em igrejas, irmão. Deus não te ama mais. E tem outra, não é só na congregação cristã, não. Eu já vi na assembleia também, o profeta levantar lá e profetizar. Não nessa daqui, graças a Deus, aqui não tem nada disso não, irmão. Aqui tem horte. Eu não sou dali, mas já fui congregar ali para ver. Levanta e profetiza e às vezes levanta contra o pastor, contra o pregador que está lá e profetiza contra ele, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Se ele fez alguma coisa, irmão, chama ele no particular, no secreto, com 2 ou 3 testemunhas. Foi o que Paulo falou. Agora levanta no meio da igreja. Às vezes tem visita, às vezes tem pessoas ali. E às vezes ele nem fez nada, irmão. Às vezes é a pessoa que está com ciúme dele, que está querendo o lugar dele. Tem muito isso daí também, irmão. As pessoas, ao invés de pregar Jesus Cristo, pregar a misericórdia, pregar o amor, pregar o perdão, eles querem ver o outro cair mesmo, morrer, quer desgraçar com a vida da família do outro. Irmão, essa irmã tão crente, irmão, se enforcou. Eu tenho certeza, irmão, tenho certeza que ela não fez isso por acaso. A pessoa, ela devia estar com algum problema na mente, algum problema de depressão muito profunda, e alguém falou alguma coisa e destruiu. Cuidado, pregador. O que você está pregando aí? Cuidado. Que Cristo seja a tua razão da tua pregação. Chega de ficar fazendo promessas que não se cumprem. Mas você pregou, fez muita promessa. Graças a Deus, o que Deus me deu de pregar, eu não soube de nenhuma palavra que não cumpriu. Todavia, irmão, se alguém pegou alguma palavra errada, o problema foi dele.
Agora, eu mudei o meu conceito. Deus abriu os meus olhos. Eu procuro agora ser cristocêntrico naquilo que eu prego. Porque quando você está falando de Jesus Cristo, você não erra. Você está falando pelo Espírito. Tudo que você fala pelo Espírito de Cristo não tem erro. Eu posso errar uma palavra, um nome, mas falando de Jesus Cristo direitinho, você não erra, porque Jesus Cristo não vai deixar você errar. Entendeu, irmão? Agora, quando você mistura tudo, um irmão pregou em Gênesis, em Apocalipse, e foi exortar em Gênesis. Não falou nada do que ele pregou. E para terminar a palavra, ele só falou um pedacinho do Apocalipse e acabou. Quer dizer, não falou nada, não explicou nada. Todo mundo saiu assim, ó, sem entender nada. Você vai na igreja para ficar escutando isso aí, irmão? Aí manda uma criança numa igreja dessa daí. Ele vai aprender a pular, gritar, bater palma. Aí você acha bonitinho, ó, meu profeta, não sei o quê. Não, pelo amor de Deus, a criança tem que aprender como antigamente, certo, irmão? Como antigamente tinha lá a escolinha que ensinava as crianças a verdade. Então esses homens que fazem isso, irmão, estão possuídos por espíritos enganadores que fazem as pessoas apostatar da fé, porque eles já apostataram da fé. A mensagem deles, o que eles têm no coração, eles colocam para fora. Então faz você ficar igual eles, com a mente cauterizada, a ponto de que se uma pessoa que não é daquela denominação, Deus fazer um milagre usando daquela pessoa, a pessoa não vai considerar milagre. Não vai considerar, ele não vai nem dar glória a Deus, ele vai achar que é o diabo. Ele só vai considerar milagre se tiver naquela denominação. Isso é uma doença espiritual, isso leva o homem ao caos, irmão. Jesus Cristo nunca ensinou isso, nunca. Para começar, o Senhor Jesus Cristo nunca construiu igreja nenhuma, irmão. Templo de pedra. Esse negócio de templo de pedra enfeitado, cheio de tanta coisa, irmão, isso daí, sabe o que acontece? Leva o homem à perdição, muitas das vezes. Porque ele começa a querer, puxa, uma igreja bonita, se eu fosse o que tomasse conta dessa igreja, se eu tivesse posição aqui, todo mundo vai querer, porque ali é bonito, ali tudo vai se aparecer, vai ser o fulano, vai ser o líder. Hipocrisia, irmão, falsidade. Eu chamo esses homens de hipócritas, irmão. Pessoas falsas, pessoas amantes de si mesmo, querem acumular para si títulos, né? Deus não quer nada disso, irmão. Deus quer a nossa alma. Por isso que o Senhor Jesus já advertiu, né? Os falsos profetas que iam fazer grandes sinais e milagres, né? E advertiu tudo isso daí, irmão. Você lê lá em 24 de Mateus, você vai ver. Irmãos, uma coisa para terminar, eu vou falar para vocês. Diante de Deus, irmãos, existem tantas heresias, irmão, que se nós... Eu não vou citar aqui as heresias que eu tenho marcado aqui, irmãos, porque vocês não vão entender, não está na hora ainda. Mas outro dia eu faço outro vídeo para falar mais sobre isso, para não ficar muito longo e vocês não assistirem. Então, irmãos, eu vou fazer em partes isso aqui. Outro dia eu vou dar continuidade nesse mesmo assunto. Mas o que eu quero deixar claro, irmãos, não deixe o Evangelho de Cristo por nada. Não deixe o que está escrito aqui por nada, irmãos. Cuidado. Não vá em qualquer lugar, não coma qualquer comida. Examine o que você vai comer. Não acredite em tudo que você escuta. Irmãos, eu sou testemunha disso. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Tem pessoas que sonham, tem sonhos, que viu o anjo, que viu não sei o quê, que viu o irmão que já morreu aparecer que nem anjo. Irmão, aonde que está escrito isso, irmão? Me dê uma base bíblica. Não tem. Aí você está servindo, você pensa que está servindo a Deus. E o espírito do erro, irmão, ele também faz milagre. Ele faz milagre. Ele fala em línguas. Eu creio no dom das línguas, irmão. Eu creio em todos os dons de Deus. Mas existem dons de línguas que não são de Deus, irmão. Eu sou testemunha disso.
Eu já escutei manifestar. Então, irmãos, nós hoje temos que viver meditando no Evangelho e na volta de Jesus Cristo. Está tudo tão próximo para nós perder aquilo que Deus nos deu. Eu não sou santo, irmão. Eu não sou nada. Eu não estou aqui julgando igreja nenhuma. Eu quero que vocês se salvem. E se Deus tiver misericórdia, que eu seja o último da fila, louvado seja Deus, eu estou contente, irmão. O que eu não falo para o mal, eu falo para o bem. Então presta atenção, isso não foi uma pregação, foi uma ilustração, um ensinamento, ou seja, um estudo para você meditar, escutar, meditar em tudo que foi falado e ver se eu não tenho razão. E a razão que eu tirei não foi minha, foi esta aqui, ó. A guia do fiel, a palavra de Deus. Não deixe ninguém limitar aquilo que você pode aprender. Vem um ensinamento que nós podemos estudar, mas não nos aprofundar. Não deixe ninguém te limitar. Quem pode limitar a tua inteligência, a tua capacidade de concentração e de inspiração é o Espírito de Deus, não é o homem. Quando você vê o homem colocando a mão até nisso, você está sendo manipulado por ele. Como que eu posso só saber isso se Deus quer que eu vou mais para frente? Só porque o homem falou? Ele não é Deus, irmão. Tem pessoas que têm condições de ir mais profundamente. Ainda que ela vá e aquilo não possa contar para ninguém. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, irmão. Só que o que ele viu lá no terceiro céu ele não podia falar para os homens. Mas foi para a alma dele de ser edificada. Então, irmãos, tenhamos cuidado. Não nos deixemos manipular, mas que o Espírito de Deus possa ser a nossa guia. Deus seja por tudo glorificado. Amém e amém.